Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo em formato de aula. E recapitulando a aula passada, né, falamos sobre loucura, suicídio e obsessão, sem esquecer de que esse é um livro escrito por Allan Kardec. Bom, na aula passada, o visitante diz que estudar o espiritismo pode levar a pessoa à loucura, né, à perturbação. E aí Allan Kardec diz o seguinte: olha, não é estudar o espiritismo que leva a pessoa à loucura, isso é uma predisposição orgânica, a pessoa já tem predisposição a ficar doido. Então, você pode ficar doido, se você já tem isso no seu organismo, com qualquer coisa, com ciência, arte, religião mesmo, né? E é um estado patológico do cérebro, é algo que já tem uma tendência no seu cérebro, que é o instrumento do seu pensamento, né? Que significa que o cérebro está em sua base desorganizado, como um violão desafinado, né? Um computador com vírus ou com alguma peça faltando. Então isso já faz com que a coisa não funcione bem. Não é o estudo de nada que vai fazer você ficar maluco, ok? Isso aí é superstição. E aí, quando alguém já tem tendência a ficar doido, qualquer assunto pode disparar essa loucura, né? E por outro lado, na verdade, o espiritismo, ele ajuda a prevenir a loucura e também prevenir o suicídio. Por quê? Quais são as causas do suicídio? Decepção, desastre, as afeições contrariadas, nas quais o espiritismo ajuda, porque ele te preserva do desespero, ele te ajuda a entender todas as leis de causa e de efeito, né? Te dá mais paz de espírito, porque você compreende todos os problemas da vida, porque que eles acontecem. E também ajuda você a se livrar do medo, principalmente aquele medo que é causado por superstições como o medo do diabo e tal. Bom, e também tem outra coisa muito importante que o espiritismo vem nos ajudar, que é diferenciar a loucura da obsessão, né? Porque muitas pessoas que estavam incorporadas sob julgamento de espíritos malévolos eram consideradas como loucas. E o espiritismo vem para mostrar que algumas pessoas podem estar loucas realmente, outras podem estar sob a influência de espíritos obsessores, né? E não estão com problemas no cérebro, e sim estão subjugadas. E também mostra que não é através de tentar criar uma superstição, a pessoa está com um demônio no corpo, né? A gente precisa trazer um padre para fazer uma oração ou alguma coisa assim para expulsar esse demônio e tal, que isso não ajuda em nada. O espiritismo ele vem remediar tudo isso porque o espírito obsessor é um espírito que está doente. Então a gente não vê a pessoa que está encarnada como o doente, e sim o espírito que está obsediando ela. Bom, hoje vamos falar sobre o esquecimento do passado, no qual vem o visitante e fala o seguinte: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas, pois que desde que lhe falta a reminiscência, cada existência para ele qual for a primeira. Desse modo, está sempre a recomeçar. Quer dizer, ele acredita que seguindo o pensamento, né, de que em cada existência a gente esquece por completo as outras, como é que a gente vai ser pessoas melhores se a gente não lembra dos nossos erros passados? Se tudo a gente já esqueceu que a gente fez antes, como é que a gente vai aprender alguma coisa, né? E aí ele continua dizendo assim: suponhamos, vamos dar um exemplo, né? Que cada dia ao despertar perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10, ao passo que, recordando as nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos provieram,
esforçar-nos-emos por evitá-las. Quer dizer que ele acha que Deus é injusto porque ele permite a gente, dentro dessa linha de pensamento do Espiritismo, a uma nova vida, mas que a gente não lembra de nada da outra. Então isso é injusto, porque como é que a gente vai aprender se a gente não lembra de nada, né? Parece que a gente continua sendo criança. E aí ele continua dizendo assim: para me servir da comparação que fizestes do homem na terra com um aluno de um colégio. Então ele está pegando a comparação que a Kardec fez, que a gente estamos aqui como alunos. Eu não compreendo como é que o homem poderia aproveitar as lições da quarta série ou da quarta classe, não se lembrando do que aconteceu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova, do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Então, para ele também, fazer com que o espírito volte para uma vida, né, ingresse numa vida nova, sem lembrar de nada, é como se ele tivesse apagado toda a existência dele anterior. Bom, aí Kardec faz o seguinte: de pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de espiritismo. Quer dizer que ele, perguntando tantas coisas assim, é como se ele estivesse dando um curso, né? Todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que posso dar em sumária explicação, que, por certo, deve sempre ir provocando novas questões. Quer dizer que ele diz o seguinte, que as respostas que ele pode dar para o visitante são respostas muito resumidas e que acabam criando sempre novas perguntas. Isso é uma coisa natural. E que as perguntas que esse visitante tem são naturais também, porque ele não conhece absolutamente nada. Então é normal você fazer essas perguntas. E aí ele diz o seguinte: tudo se encadeia no espiritismo e, quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia, algo anormal, né? Algo contrário à justiça e à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. E por isso não farei aqui senão tocar levemente no assunto. Quer dizer, que quando a gente pensa que a coisa é esquisita, né? Poxa, a gente se esquece, que absurdo e tal. Isso é porque a gente não tem um entendimento mais profundo do assunto, que entram em questões que são importantes, né? A começar pelo esquecimento, né? Por que a gente esquece? E será mesmo que é 100% esse esquecimento? Será que a gente vem como pessoas que não sabem absolutamente de nada, né? Tem que ver. Cada caso tem que ser explicado separadamente. A gente não pode generalizar que todas as pessoas chegam aqui nesse mundo exatamente da mesma forma. Então, ele continua dizendo o seguinte: sim, cada uma de suas existências, né, das nossas existências ou das existências do ser humano, um véu esconde o passado do espírito. Com isso, nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Então, por mais que a gente não se lembre das nossas vidas passadas, a gente não perde as informações que a gente adquiriu nas nossas outras existências. A gente apenas esquece temporariamente, tá bem? E aí ele fala assim: servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, da comparação que a gente fez anteriormente, direi que pouco importa saber onde, como ou com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Quer dizer que não importa como é que a gente adquiriu aquele conhecimento, o importante é que a gente leve o conhecimento adiante. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, o que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado?
Então, quando você vê uma criança super trabalhadeira, uma criança dócil, que se torna um adulto, né, dócil e trabalhador também, qual é a importância da gente saber se ele foi castigado nas outras vidas, né? É assim que, reencarnando, o homem faz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque, se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo, sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse ouvido ou esse esquecimento só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar o caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Quer dizer que quando você volta a ser um espírito, né, volta à vida espiritual, quer dizer, a gente é espírito, mas quando a gente sai do corpo, a gente lembra de todas as outras coisas que a gente teve que esquecer nessa vida para poder ter uma vida melhor, uma vida mais livre. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: ai, se tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falo-ão em outra, em uma nova existência. Seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrássemos de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. E disso resulta que a reminiscência do passado, a lembrança do passado, perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés, à prisão, tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido
E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida em vez de ser obrigado a curvá-la sobre o peso da vergonha, do que não pôde olvidar, que não pôde esquecer. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando bem a lembrança do passado, nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um grande beijo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.